um livro que saiu ontem, mas que é muito engraçado. Olá! Hoje venho-vos falar de um livro que me foi gentilmente cedido para 08 e que é um livro que tinha tudo para ser triste, não direi macabro, mas quase, e de repente é um livro divertido. É um livro que se lê muito bem, porque a parte triste passa a ser bonita. Estou a falar de As Cinzas da Sra. Nash, da Sarah Adler. Como eu já disse, este livro foi gentilmente cedido para 08. Muito obrigada. E é um livro que tinha tudo para ser um livro triste, mas que não é. Esta história parte de uma ideia que eu achei muito carinhosa, se quiserem. Ou seja, a Sra. Nash, quando era jovem, apaixona-se por uma amiga. A vida separa-as, mas, no entanto, segundo a Sra. Nash, aquele foi o grande amor da sua vida. Ora, acontece que a Millie, uma jovem que viveu com a Sra. Nash no final da sua vida, vai fazer uma viagem para levar parte das cinzas da Sra. Nash a esse seu grande amor, que agora tem, obviamente, 80 anos. E é esta união simbólica que eu achei deliciosa. E é a forma como esta jovem vê esta reunião simbólica que eu achei muito fofa, muito carinhosa e muito simbólica. No fundo, aquilo que as tinha afastado durante a vida acaba por deixar de ter importância na morte. E esse aspecto eu achei muito interessante, muito fofo, e a forma como está escrito é mesmo de carinho e amor, o que é fantástico. Bom, mas esta jovem não faz a viagem sozinha. Há as intempéries, os aviões não voam, e esta jovem vai fazer essa viagem com um amigo do seu ex, de boleia, ou seja, eles vão os dois na mesma direção, ele vai para Miami, eles vão os dois na mesma direção e, portanto, ele dá boleia à Millie e eles acabam por fazer a viagem os dois. E, portanto, aquilo que nós temos neste livro é a história dessa viagem, até porque o rapaz não é o rapaz mais empático e o rapaz mais simpático do mundo, mas aquilo que nós temos neste livro, dizia eu, é essa viagem. É a viagem da Millie com o amigo do seu ex e a história da Sra. Nash com esse amor da sua vida. No fundo, a Sra. Nash contou-lhe e, de repente, já que a viagem é longa, ele quer saber por que raio é que ela está a atravessar o país para levar um conjunto de cinzas a alguém que a Sra. Nash já não via há alguns anos. E é esta conjugação entre a atualidade e aquilo que os jovens vivem no presente e a história da Sra. Nash que faz, a história de amor da Sra. Nash, que faz deste livro aquele livro fantástico e um livro que, em alguns aspectos, nomeadamente no que diz respeito à viagem, é um livro muito divertido, porque, como eu dizia, ele não é a pessoa mais empática do mundo e isso nota-se nas suas reações e na sua forma de estar e até na forma como ele interage com esta jovem. E depois temos a história de amor da Sra. Nash, que é, se quiserem, uma história de amor. Não é se quiserem, é uma história de amor. E, portanto, estas duas histórias acabam por tornar o livro, por um lado, fofo e, por outro lado, um livro até divertido. Portanto, temos uma dinâmica divertida entre estes dois jovens e temos este amor que atravessou a vida toda da Sra. Nash e que é contado supostamente em primeira pessoa, porque aquilo que a Millie faz é reproduzir aquilo que a Sra. Nash lhe contou. Ora, temos também uma escrita fluida, os capítulos não são muito grandes, temos uma escrita fluida e, portanto, o livro acaba por se desenvolver de uma forma fluida. Eu acho que às 2x3 nós queremos saber, ou pelo menos eu queria saber muito, mais do que a história dos jovens, como é que tinha sido aquela história de amor da Sra. Nash.
E temos aqui depois, subjacente a este discurso, que aparentemente é um discurso leve, temos há alguns elementos que são importantes, nomeadamente o preconceito. Uma história de amor homossexual na época da juventude da Senhora Nash não é a mesma coisa do que uma história de amor hoje em dia. E, portanto, temos aqui subjacente este preconceito que existia, este preconceito que existia e que é muito bem tratado neste livro e que eu não vos vou dizer rigorosamente mais nada sobre isso. E depois, por outro lado, temos duas personagens que são antagónicas, que é a Millie, que é uma personagem otimista, que acredita no ser humano, que vê sempre o lado bom da situação, que vê sempre o copo meio cheio, e depois temos o Hollis, que vê o copo sempre meio vazio, é cínico, é pessimista, acha que sempre toda a gente está a tentar enganá-lo, e portanto esta ligação entre os dois e esta convivência entre os dois acaba por ser bastante interessante, tendo em conta ainda por cima que ele é um amigo do ex dela. A relação essa que não acabou muito bem para a Millie e que, portanto, há ali alguns anticorpos que ela também tem que superar, diria eu, mas que torna depois esta relação quase num triângulo, torna esta relação entre eles os dois quase num triângulo, porque em alguns momentos o ex está lá quase como um fantasma por cima da cabeça deles os dois. Eu acho que este livro prima pela construção das personagens. Se a história da Senhora Nash está brilhantemente bem construída e é uma história encaixada dentro da história destes dois, a verdade é que quer a Millie, quer são duas personagens muito bem construídas e são duas personagens que acabam por, sendo antagónicas, no sentido de que a sua construção é completamente diferente, era o que eu dizia há bocado, um vê o copo meio cheio, o outro vê o copo meio vazio. A verdade é que depois há quase de forma surpreendente o aparecimento de alguns elementos que são comuns aos dois. Agora, aquilo que eu achei mais interessante é que num livro destes, aquilo que eu achei mais interessante neste livro é a forma, eu não queria dizer leve, porque o leve começa a ter um aspecto pejorativo e não é isso que se pretende aqui de todo, mas a forma simples como a autora nos explana a história, nos explana aquilo que ela quer tocar, os elementos que ela quer tocar por baixo da história, aquilo que eu achei mesmo interessante foi que ela mostra que a vida, no fim do livro, quando a gente fecha o livro e pensa sobre o livro, aquilo que nos fica é esta ideia de que a vida não é uma linha reta, a vida não é uma planificação que nós possamos cumprir à risca, e a vida dá-nos sobressaltos, a vida põe-nos pedras pelo caminho, a vida dá-nos elementos que a única coisa que nós podemos fazer, na verdade, é superá-los. A única coisa que nós podemos fazer é superá-los, é perceber que a vida é mesmo assim e continuar a acreditar. Não quer dizer que a gente às vezes não vá ao tapete, não vá ao chão, claro que sim, mas como dizem os brasileiros, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E continuar a acreditar na vida e continuar a acreditar em nós mesmos e continuar a acreditar que a vida é bela e que vale a pena ser vivida. Eu acho que esta é a grande lição deste livro e é impressionante como é que fica, pelo menos para mim ficou, uma lição de vida e uma lição de esperança para a vida e de superação desses elementos quando o livro se chama As Cinzas da Senhora Nash. Mas pronto, isto sou eu, mas eu acho que é esta a grande mensagem do livro. E é por isso que eu digo, e comecei o vídeo exatamente por dizer, que este livro é um livro muito engraçado, muito doce, muito fofo e nada para baixo, nada triste, porque no fundo aquilo que a autora nos dá com estas duas histórias, em paralelo, se quiserem, é exatamente esta ideia de que a vida vale a pena ser vivida apesar de tudo, mesmo quando não é exatamente aquilo que nós sonhamos ou não é exatamente aquilo que nós idealizamos. E pronto, não se esqueçam, saiu ontem, portanto já está nas livrarias, As Cinzas da Senhora Nash. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo.
Tchau, até ao próximo vídeo.